Seja bem-vindo ao canal Anon Político. No verão de 2015, a Europa presenciou o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Mas se pergunte, por que isso acontece? Uma das razões principais foi a Síria ter se tornado a maior fonte de refugiados do mundo. Para quem não sabe, a Síria está localizada no Oriente Médio. Uma terra fértil. Antiga que existe há, pelo menos, 10.000 anos. Desde os anos 60, o país vem sendo comandado pela família al-Assad, que governou em um regime semi-ditatorial, até a Primavera Arábica de 2011, quando uma onda revolucionária de protestos e conflitos no mundo árabe derrubou vários regimes autoritários. Mas os Assad se recusaram a sair do poder e iniciaram uma guerra civil brutal. Diferentes etnias e grupos religiosos lutaram entre si em coalizões temporárias. O Estado Islâmico, um grupo militar jihadista, se aproveitou da oportunidade e adentrou ao caos com o objetivo de formar um califado islâmico totalitário. Rapidamente, o grupo se tornou uma das mais violentas e bem-sucedidas organizações extremistas na Terra. Ambos os lados cometeram crimes de guerras hediondos, usando armas químicas, realizando execuções em massa, torturando em larga escala, entre outras barbaridades letais a civis. A população da Síria estava confinada entre o regime, os grupos rebeldes e os religiosos extremistas. Um terço dos sírios foram deportados, enquanto cerca de 4 milhões fugiram do país. A maioria esmagadora deles agora reside em refúgios nos países vizinhos, que estão abrigando cerca de 85% dos refugiados, enquanto os países do Golfo Pérsico aceitam 0 refugiados sírios, ato que foi considerado vergonhoso pela Anistia Internacional. A Organização das Nações Unidas e o Programa Alimentar Mundial não estavam preparados para uma crise de refugiados nessa escala. Como resultado, muitos abrigos estão lotados e sem suprimentos, submetendo pessoas ao frio, fome e doenças. Os sírios perderam a esperança de que isso mudaria e decidiram buscar asilo na Europa. Entre 2007 e 2015, a União Europeia investiu cerca de 2 bilhões de euros em proteção de segurança e patrulha de fronteira. Mas quase não investiu nada em subsídios para um fluxo considerável de refugiados. Então o continente estava despreparado para o grande contingente de refugiados. Na União Europeia, o refugiado tem que permanecer no país que ele chegou primeiro, o que coloca uma enorme pressão nos países fronteira que já estão com problemas. A Grécia, que está no meio de uma crise econômica na escala da Grande Depressão, causando casos terríveis de pessoas em desespero e famintas nas ilhas, que geralmente eram utilizadas por turistas. O mundo precisa se unir e agir como um só. Mas ao invés disso ele se torna cada vez mais dividido. Muitos países recusaram completamente abrigar qualquer refugiado, deixando os países da fronteira sozinhos nesse sufoco. A maneira como a crise era vista ao redor do mundo mudou de repente, quando fotos do corpo de uma criança da Síria encontrado numa praia da Turquia começaram a circular. A Alemanha anunciou que, sem exceção, aceitaria todos os refugiados sírios, e agora está preparada para receber 800 mil refugiados em 2016. Mais do que a União Europeia inteira recebeu em 2014. Ao longo de todo o Ocidente, mais e mais pessoas começaram a tomar atitudes, apesar de que na maioria das vezes o maior suporte aos imigrantes tenha sido feito por cidadãos e não por políticos. No geral, as coisas estão melhorando lentamente, mas não rápido o suficiente. Nós estamos escrevendo a história nesse momento. Como vocês querem ser lembrados? Como covardes xenofóbicos atrás de uma cadeira? Nós temos que perceber que essas pessoas estão fugindo da morte e da destruição massiva. E são seres humanos, não são diferentes de nós. Ao aceitarmos a integração dos mesmos na nossa sociedade, temos muito a ganhar. Existe apenas uma coisa que será perdida se ignorarmos essa crise. Mais crianças irão aparecer mortas nas praias se não agirmos com humanidade e razão. Vamos fazer isso direito e tentar sermos os melhores que podemos ser.